Iniciamos então a aula número 24 do nosso curso Desenvolvimento Orientado a Componentes com o ML. O objetivo da nossa aula é apresentar as etapas da metodologia de desenvolvimento de software orientado a componentes, uma visão bem geral do conjunto das etapas. Bom, mas eu quero então começar a falar não do desenvolvimento orientado a componentes, mas eu quero começar falando do desenvolvimento orientado a objetos. Esse diagrama ele ilustra o início, as três primeiras etapas, de fato, lá do desenvolvimento orientado a objetos, como eu apresento no meu curso de desenvolvimento orientado a objetos. Então, como inicia um desenvolvimento orientado a objetos? Então eu coloco ali, olha, à esquerda, né? Ali no início do diagrama à esquerda, nós temos duas atividades concorrentes, que são a modelagem de classes e a modelagem de casos de uso. Então a modelagem de classes, onde eu produzo o diagrama de classes, o primeiro diagrama de classes do meu software, e a modelagem de casos de uso, onde eu produzo tanto o diagrama de casos de uso, que contém casos de uso e atores, quanto o diagrama de visão geral de interação, que estabelece o sequenciamento da execução dos casos de uso. Então, como está colocado ali nas notas. Então, observa, concorrentemente, eu produzo modelagem de classes e modelagem de casos de uso. Dispondo da modelagem de casos de uso, eu posso dar um outro passo, que está ali colocado logo na sequência, que é o detalhamento dos casos de uso com diagramas, em diagramas de atividades. Então, dispondo da modelagem de casos de uso, eu posso produzir, produzir o detalhamento dos casos de uso com diagrama de atividades. Observa, eu posso tanto iniciar com modelagem de objetos, como eu posso iniciar ali na parte de baixo, modelagem de casos de uso mais detalhamento de casos de uso, tanto faz a ordem. Muito bem, e logo após essas atividades nós temos um nó do join, uma sincronização, que diz que para eu ir para o próximo passo, que é o detalhamento dos casos de uso com diagrama de sequência, aí eu preciso ter essas etapas anteriores concluídas. Quer dizer, eu preciso tanto ter os casos de uso produzidos e detalhados em diagrama de atividades, como eu preciso ter a modelagem de classes. Por quê? Porque no diagrama de sequência eu junto aquilo que eu produzo nesses esforços concorrentes. Muito bem. Isso é o desenvolvimento orientado a objetos, mas nós estamos aqui num curso de desenvolvimento orientado a componentes. E o que isso aí tem a ver com o nosso curso de desenvolvimento orientado a componentes, com a nossa metodologia de desenvolvimento de software orientado a componentes? Muito bem. Aí está o início do desenvolvimento de software orientado a componentes. Então observa que o início é muito parecido com o desenvolvimento orientado a objetos que eu mostrei antes, exceto que não existe a modelagem de classes. Então, espera aí, o desenvolvimento de software orientado a componentes, ele inicia, primeira etapa, modelagem de casos de uso. Segunda etapa, detalhamento dos casos de uso em diagrama de atividades? Sim. Puxa, mas essas etapas também existem no desenvolvimento orientado a objetos. E se eu optar por começar lá no desenvolvimento orientado a objetos, por esses dois esforços, ao invés de tratar a modelagem de classes, primeiro, olha, aparentemente os dois desenvolvimentos teriam passos idênticos. É exatamente isso. Então, o que eu quero ilustrar primeiro, antes de mostrar o conjunto dos passos, das etapas da nossa metodologia de desenvolvimento orientado a componentes, é exatamente mostrar que o início do desenvolvimento orientado a componentes e o início do desenvolvimento orientado a objetos têm algo em comum. Então, os dois esforços podem
ter inícios idênticos, dependendo do sequenciamento que eu adote lá no desenvolvimento orientado a objetos. Muito bem, visto isso, vamos olhar agora o conjunto das etapas do nosso desenvolvimento de software orientado a componentes, onde, lá no topo, eu destaco exatamente aquelas etapas que eu falei agora. Então, como eu inicio o desenvolvimento orientado a componentes, de software orientado a componentes? Olha, etapa 1, modelagem de casos de uso. Etapa 2, detalhamento dos casos de uso em diagrama de atividades. Então vejam que isso não é uma cultura do desenvolvimento orientado a componentes. Isso é uma cultura que eu aprendi lá no desenvolvimento orientado a objetos. Eu sei fazer isso, sei porque eu sei desenvolver orientado a objetos. Então eu sei modelar casos de uso e eu sei detalhar os casos de uso em diagramas de atividades. Muito bem, veja, puxa, mas então o início do desenvolvimento orientado a componentes tem muita coincidência com o início do desenvolvimento orientado a objetos. Sim. Agora observa o destaque em vermelho aí na tela. Terceiro passo do desenvolvimento orientado a componentes, decisão de desenvolver orientado a componentes. Então é uma tomada de decisão a partir da modelagem de casos de uso e do refinamento dos casos de uso com diagramas de atividades, eu sou chamado a tomar uma decisão. Olha, o desenvolvimento será orientado a componentes? Vou decidir. E nota que eu tenho uma decisão com duas alternativas. Quer dizer, eu vou continuar o desenvolvimento orientado a componentes ou eu vou desenvolver orientado a objetos. Então a ideia é exatamente essa. A partir desse passo inicial, eu vou me perguntar, olha, daqui para frente, vai ser desenvolvimento orientado a componentes ou vai ser desenvolvimento orientado a objetos? Se a minha decisão for desenvolvimento orientado a objetos, destacado aí na tela, eu estou dizendo, olha, vou empreender um esforço de desenvolvimento orientado a objetos, que é lá a cultura de desenvolvimento orientado a objetos, que está fora do escopo aqui do nosso curso. Não vamos tratar isso. Nos interessa o quê? Desenvolvimento orientado a componentes. Então, nos interessa quando a minha tomada de decisão é, olha, a partir da modelagem de casos de uso e do refinamento de casos de uso com diagramas de atividades, eu vou continuar o desenvolvimento do software como um desenvolvimento orientado a componentes. Bom, como é que eu tomo essa decisão? Isso a gente vai ver nas próximas aulas, assim como cada um dessas etapas serão detalhadas nas próximas aulas. Muito bem. Decidido que o meu desenvolvimento será orientado a componentes, meus próximos passos ainda estão aqui na imagem. Primeiro, definição do conjunto de componentes. Então, nota que a modelagem de casos de uso, refinamento de casos de uso é modelagem dinâmica. Nesse primeiro passo em destaque, a definição do conjunto de componentes, eu começo a trabalhar sobre a modelagem estrutural. Então, se lá no desenvolvimento orientado a objetos, a minha unidade de composição é a classe, aqui no desenvolvimento orientado a componentes, a minha unidade construtiva é quem? É o componente. Então, a partir dos casos de uso identificados e modelados, a minha próxima questão é, muito bem, quais são os meus componentes? Quais são os componentes que constituirão o meu software? Muito bem. Definidos os componentes, passo seguinte, ali em destaque, a definição da interação entre os componentes. Como esses componentes definidos, melhor dizendo, não identificados, definidos, como esses componentes definidos interagirão entre si. E a partir desta definição, vamos para a próxima etapa, que é a especificação estrutural do programa, onde eu conseguirei ver o meu programa como uma coleção de componentes interligados.
Muito bem. Feito isso, passo seguinte, a especificação, a produção das especificações das interfaces dos componentes. Então, cada componente eu produzirei a especificação da sua interface e observa no contexto do desenvolvimento do software orientado a componentes. Então, repito, no contexto do meu esforço de desenvolvimento de software orientado a componentes, uma das etapas é produzir a especificação das interfaces dos componentes desse programa. Muito bem, feito isso, tendo as especificações das interfaces produzidas, meu próximo esforço é o desenvolvimento dos componentes. E ali, destaco em nota, né, é um outro processo de desenvolvimento. Sim, é uma outra metodologia de desenvolvimento de componentes, que veremos ao longo desse curso também, né, que vai ser naturalmente detalhada, não vai ser apenas apresentada dessa forma tão simples. Então, a partir das especificações das interfaces, nós desenvolveremos os componentes. E aí, o que acontece? Os esforços são distribuídos. Como eu dizia antes, se eu tenho, por exemplo, uma equipe que está fazendo este esforço descrito aqui, e são definidos os componentes e as especificações das interfaces dos componentes, agora eu distribuo essas especificações de interfaces dos componentes entre equipes diversas e cada componente é um desenvolvimento independente. Muito bem. Ao final desta etapa, quer dizer, desenvolvimentos que ocorrem concorrentemente dos vários componentes que eu preciso, eu terei ao final esses componentes disponíveis e eu vou para o último passo da nossa metodologia, que é exatamente a integração desses componentes, compondo então o meu programa orientado a componentes e a parte de testes, né? Testes tanto durante a integração como pós-integração para me certificar que o meu programa faz o que tem que fazer, né? Muito bem. Então, o objetivo dessa aula era basicamente esse voo panorâmico, olhando o conjunto das etapas, né? Ao longo das próximas aulas, nós detalharemos essas etapas. Já na próxima aula, nós trabalharemos sobre as 4 primeiras etapas que estão em destaque aqui na imagem. Então, próxima aula, vamos detalhar essas etapas, a seguir a modelagem do pentágono, e seguimos nas aulas seguintes com as demais etapas. E essa aula, não, aliás, não, ainda não. Ok, essa aula nós ficamos por aqui.